To steal from the Empire? What do you need? They're so proud of themselves. They don't even care. They're so fat and satisfied. They can't imagine it. Can't imagine what? That someone like me would ever get inside their house, walk their floors, spit in their food, take their gear. A melhor obra de Star Wars foi feita pela Disney, e a gente vai ter que lidar com isso pra sempre. Você pode não ter visto nenhum filme ou série de Star Wars, mas você com certeza conhece ou já ouviu falar sobre. She's never seen Star Wars? Ted, the only people in the universe who haven't seen Star Wars are the characters in Star Wars, and that's because they lived them, Ted! That's because they lived the Star Wars! Por muito tempo, ela não foi só a maior franquia do cinema, como também a mais famosa e a mais rentável. Se hoje nós temos incontáveis brinquedos, colecionáveis, estátuas, roupas, acessórios, videogames, escova de dente, ao ponto de se tornarem marcas, foi graças a um filme de médio orçamento de 1977 que tinha tudo para dar errado e se tornou um sucesso gigantesco mundialmente. O que se seguiu depois disso é história. O sucesso do primeiro filme acabou levando a uma trilogia aclamada pelos fãs e pela crítica, apesar do terceiro filme não ser lá essas coisas, e por anos era tudo que os fãs tinham. Não, a gente não vai falar sobre isso. O George Lucas já tinha feito a sua fortuna quando, no começo dos anos 2000, ele decidiu voltar para sua criação para mais uma trilogia, dessa vez no comando dos 3 filmes. E, bem... não foi lá essas coisas. Agora calma você, Millennial e Gen Z, eu sei que vocês gostam desses filmes, tá? Não precisa ficar chateado ou me atacar, até porque eu também tenho algumas memórias afetivas com eles e eu não vou mentir, tem uma coisa ou outra nesses filmes que eu gosto. Fora que eu acho que não tem como dizer que o George Lucas não foi visionário em renovar a franquia para uma nova geração. Apesar dos pesares, eu me incluo nessa. Mas como também o cara foi fera em, não vou dizer prever, mas trazer uma análise do cenário político internacional que, bem, é meio que a gente tá vivendo hoje em dia, né? I owe George Lucas an apology. Trade embargoes, blockades, and closed trade routes are how a republic falls into an empire. I also didn't realize that the villains of the real world would be as cartoonishly evil as those in the prequels as well. I really wasn't expecting that one, so this one's on me. Sorry, man, you were right. Ainda assim, no geral, esses filmes foram bem abaixo da média. O Anakin Skywalker foi terrível, nunca será Paul Atreides. A única coisa que salvou o personagem, inclusive, foram as animações. É a pior atuação da carreira da Natalie Portman, mas aí é culpa do George Lucas e não dela exclusivamente. Mas enfim, aconteceu, né? Foi então que em 2012 a dona Disney decidiu botar a bagaça no bolso do George Lucas quando eles decidiram comprar os direitos de Star Wars, para que eles pudessem usar e abusar da franquia. E olha... como abusaram. Desde então havia muita expectativa a respeito do futuro de Star Wars, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, e eu aqui sempre tentando manter uma atitude bem otimista. Porém, para a infelicidade da galáxia, o que se seguiu foi um mar de merda, desastre. Era desgraça atrás de desgraça e parecia que os caras não conseguiam acertar a mão de jeito nenhum. Repare que eu não coloquei episódio 8 na lista, e foi proposital, tá? Essa é pra vocês, velhos paia. Depois disso, a esperança dos fãs meio que pareceu minguar. A gente precisava de algo melhor. E se já era difícil para as novas gerações se atraírem por Star Wars, agora as chances disso acontecer eram praticamente pífias. E como eu falei, apesar da franquia ter tido alguns poucos acertos durante esses anos, é inegável que ela perdeu bastante da relevância que ela teve um dia. Tanto é que semana passada foi dia de Star Wars e eu simplesmente deixei passar. E esse vídeo que muito bem poderia ter saído no dia de Star Wars, tá saindo uma semana depois. E em meio a um período sombrio que a franquia vivia desde a compra da Disney, uma fagulha de esperança surgiu quando, em 2022, sorrateira e sem gerar expectativa alguma, surgiria uma série que mudaria tudo. Bem, talvez não mudasse tudo de fato, mas era a demonstração perfeita de como Star Wars ainda possuía a relevância e a capacidade de produzir obras dignas das maiores honrarias e reconhecimentos. A melhor obra de Star Wars desde 1977. Sim, eu tô falando dela mesmo, Andor. E calma,
se você nunca viu nada de Star Wars ou sequer tem interesse na franquia, mas você tá procurando por um conteúdo de altíssima qualidade, permita-me te convencer de que essa série vale sim o seu tempo. E já adianto, você não precisa ver nada do que já foi feito antes para entender essa história. Uma história madura, séria, sem bichinhos fofos ou roteiros convenientes e mal escritos. Uma história que foge das convenções de um blockbuster ou de séries baseadas em algoritmos. Uma história sobre pessoas comuns se radicalizando e lutando contra a opressão de um regime autoritário. Uma história humana sobre problemas humanos numa galáxia muito, muito distante. Na série, nós acompanhamos a história de Cassian Andor, um mercenário e contrabandista que está em busca de sua irmã que não a vê desde criança, quando em um evento adverso, acabou se separando dela pela galáxia. Uma galáxia que vive sob o controle do temível Império Galáctico. Para quem não está familiarizado com a franquia, esse é basicamente o cenário de muitas das suas obras, incluindo os filmes clássicos. Ao se desentender com algumas das autoridades locais numa abordagem pra lá de abusiva e desmedida, Cassian acaba matando acidentalmente um dos policiais e tendo que executar o outro para cobrir os seus rastros. O que se segue depois desse evento é um efeito cascata gigantesco que irá mudar não apenas o destino dele e das pessoas ao seu redor, como de toda a galáxia. E parece exagero dizer que uma simples batida policial no fim do mundo teria tamanho impacto, mas acredite, não é. A morte dos oficiais chega às autoridades locais, e logo nós vemos o tamanho da burocracia e da corrupção do sistema, porque enquanto o chefe da polícia corporativa ordena que eles abafem o caso e esqueçam do ocorrido, um dos agentes resolve desobedecer às suas ordens. E aqui nós somos introduzidos a um outro personagem que será essencial para boa parte da série. Syril Karn, um homem totalmente cooptado pelo sistema e cuja lealdade ao Império é inquestionável, mesmo ele não fazendo parte diretamente de suas instituições, mas que ele gostaria que fosse o caso. Em outras palavras, um fascista de marca maior. Além de simplesmente movimentar a trama no começo da série, ele serve como um paralelo do próprio Cassian, porque enquanto ao longo dos episódios nós acompanhamos a radicalização de Andor, passando de um simples mercenário que não se portava com ninguém para um verdadeiro guerreiro da rebelião, o Syril é o seu completo oposto. Ele é um homem cheio de ambições pessoais, iludido pelas mentiras do sistema e que acredita na violência propagada pelo regime a favor da lei e da ordem. Ainda bem que é ficção, né? Dessa forma, movido por uma determinação cega, ele faz de tudo para encontrar Cassian e levá-lo à justiça. Uma justiça, diga-se de passagem, de um regime altamente questionável. Ao comandar uma operação não autorizada no planeta Ferrix, lar de Cassian, ele acaba gerando tamanha comoção local que acaba escalonando a níveis que ele mesmo não esperava, e aliados à sua incompetência, acaba favorecendo a fuga do mercenário, que o deixa para trás derrotado e humilhado. Esses eventos acabam forçando a presença do Império no planeta, que até então era relegado pelo mesmo, e servia apenas como um grande lixão e fornecedor de sucata. Apenas mais um planeta na periferia da galáxia, com suas próprias regras, formas de vida e um grande senso de comunidade, mas que agora passa a ser ocupado pelo regime, afetando a vida de todos os seus habitantes, piorando a vida deles, para ser mais exato. Isso tudo acontece logo nos primeiros episódios da série e serve para nos contextualizar nesse período conturbado que vive a galáxia. Ao longo dela, nós iremos conhecer outros personagens de diferentes locais, ao mesmo tempo que a trama se torna cada vez mais complexa conforme a situação vai ficando cada vez mais tensa para os personagens. Personagens estes riquíssimos e com uma profundidade, eu diria, oceânica. Muitos deles inéditos e outros que já existiam previamente na franquia, mas que aqui ganharam tamanho desenvolvimento que acabaram por se tornar as versões definitivas desses personagens. Fora o show de atuação nessa série que chega a ser ridículo e uma verdadeira aula de interpretação, com monólogos extremamente bem escritos e emoções muitas vezes transmitidas com um simples olhar, mas que de simples não tem tanto assim. A sensação que a série nos passa é de que não parece haver uma saída para a situação que os personagens se encontram e que as coisas vão somente piorar à medida que a bota do Império sufoca lentamente os nossos heróis. Se bem que heróis pode ser uma forma um pouco dúbia de descrever alguns desses personagens. Isso porque, enquanto nos filmes originais nós temos uma divisão bem maniqueísta entre o bem e o mal, em que é claro para qualquer um que assiste que os rebeldes são os mocinhos e o Império os vilões, em Andor as coisas são um pouco mais complicadas. Para lutar contra o regime, nós vemos que os personagens precisam tomar atitudes e decisões às vezes controversas, posicionando-os numa região muito mais cinzenta do que o velho preto no branco. Isso acaba dando não só mais profundidade para eles, como nos apresenta um lado que até então nós nunca tínhamos visto nesse universo.
e, por sua vez, mais realista também. Afinal, essa luta é contra o Império, e contra um regime totalitário, a pergunta que a série nos faz é uma só: até onde nós somos capazes de ir para lutar contra esses desgraçados? A frase de Malcolm X, por qualquer meio necessário, por mais que ela não seja citada aqui, se aplica a alguns desses personagens quase como uma régua moral. Seja para Lúthien ou só Guerreira, que lutam contra o Império através de meios ilícitos, ou até mesmo para Dedra Meero, que não passa de uma ferramenta do sistema para oprimir os demais. A questão é que eles estão dispostos a cruzar qualquer linha em seu caminho por aquilo que acreditam. A diferença é que enquanto um sufoca e oprime as pessoas, o outro lado luta apenas pela liberdade. Mas há quem diga que ambos são extremistas. My rebel is your terrorist. Something like that. O que faz de Andor especial é justamente como ela entende a essência de Star Wars, abordando temas presentes desde o primeiro filme. Por trás de lutinhas de sabre de luz, alienígenas bonitinhos e esquisitinhos e cenas alucinantes de naves espaciais, coisas que atraem o espectador para o cinema, a criação de George Lucas sempre teve como tema principal a luta contra o fascismo. E Andor não apenas entende isso, como traz novas camadas à criação de Lucas, se baseando em eventos históricos da humanidade e que, naturalmente, ressoam com a audiência. Afinal, humanos escrevem histórias humanas, e nada mais humano do que a nossa própria história. E não é como se isso fosse novidade em Star Wars também. Basta analisarmos um pouco a obra original que conseguimos enxergar paralelos diretos com fatos históricos. Caso não tenha ficado óbvio, o Império é uma clara alusão não só ao nazismo, mas a qualquer regime fascista que tivemos ao longo da nossa história. Desde a estética dos uniformes de seus oficiais, na arquitetura brutalista e na forma como os filmes retratam as suas políticas de guerra e opressão. Até mesmo na forma como sua ascensão ao poder é retratada nos filmes, é algo que pode ser espelhado com a nossa história. Uma ascensão aparentemente democrática, construída a partir de mentiras e que, à medida que eles consolidam seu poder, há também uma guinada ao autoritarismo. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Mas as alegorias, claro, não são exclusivas a esses regimes. Afinal, o imperialismo é uma política abordada por diversos outros países. Dentre eles, obviamente, os Estados Unidos, que, se a gente for ser sincero, hoje em dia a diferença entre eles e a Alemanha da década de 30 fica cada vez menor. E você pode achar que é forçação de barra essa comparação, mas basta a gente olhar um pouquinho que as semelhanças vão ficando mais evidentes. Em Star Wars, nós temos o conflito entre duas forças assimétricas. Um império hegemônico altamente tecnológico, rico e expansionista contra a rebelião, composta pela união de diferentes pessoas e raças alienígenas com uma tecnologia e organização inferiores, além de estarem espalhados pela galáxia. E não sou eu que estou afirmando isso não, tá? Basta a gente ouvir do próprio George Lucas. You did something very interesting with Star Wars, if you think about it. The good guys are the rebels. They're using asymmetric warfare against a highly organized empire. I think we call those guys terrorists today. We call them Mujahideen, we call them Al-Qaeda. When I did it, they were Viet Cong. Exactly. So were you thinking of that at the time? Yes. The irony of that one is the little guys won. Right. And the big, highly technical empire, the English Empire, right? the English British Empire, the American Empire, Yeah. lost. You look at the situation now, where America is so proud of being the biggest economy, the most powerful military force on the planet. It's become the empire from the perspective of a lot of people around the It was world. the empire during the Vietnam War. Em Andor, nós vemos um agravamento dessa luta assimétrica e como o regime vigente se utiliza de diferentes recursos para expandir e exercer o seu domínio sobre os outros. Esses meios podem ser através de mecanismos de soft power, como o uso da propaganda e da mídia, ou de formas mais diretas e autoritárias, tal qual o encarceramento em massa da população, em prisões onde o trabalho forçado é uma realidade, ou simplesmente reprimindo e assassinando pessoas que protestam pacificamente. O que falar então da ISB, a polícia secreta do Império, muito parecida com a SS nazista, ou trazendo para 2026 a ICE dos Estados Unidos, que usa da inteligência para desmantelar qualquer tentativa de insurreição das maneiras mais vis e perversas, prendendo pessoas de forma indiscriminada, sem processo legal e até mesmo executando-as a céu aberto. Em mais de uma entrevista, o showrunner e principal roteirista da série, o Tony Gilroy, afirmou que escreveu a série tomando como base diferentes regimes fascistas e revoluções que se posicionaram contra esses regimes pela história da humanidade. E é interessante que esses roteiros foram escritos antes mesmo de muitos dos eventos que temos presenciados com mais recorrências nas notícias recentes.
A reeleição de Trump nos Estados Unidos e a guinada ao fascismo que muitos países têm sofrido, por exemplo, representam um agravamento da crise institucional atual, em que vemos a repetição dos mesmos métodos e políticas de outros governos autoritários do passado. O próprio roteirista afirmou numa entrevista mais recente que ele não esperava que Washington fosse seguir literalmente todos os passos do livro sobre fascismo que eles usaram para escrever a série. Mas essa é a triste familiaridade de governos como esse. É a confirmação daquilo que Cazuza uma vez disse: eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Andor é uma série incrível por diversas razões. Ela é incrível pois ela entende Star Wars como nenhum outro filme ou série jamais o fez. Ela é incrível pois lida com temas extremamente sérios e, infelizmente, atuais e relevantes até hoje, sem cinismo e com muita maturidade, pois ela não subestima sua audiência e expõe uma realidade que não está tão distante de nós, apesar de ser uma história sobre uma galáxia muito distante. Ela é incrível pois ela é uma das obras mais antifascistas lançadas recentemente, produzida por uma empresa que, bem, quem diria, hein, dona Disney? Eu espero genuinamente ter conseguido te convencer a assistir essa série. Ela tá disponível na plataforma que... Bem, é meio óbvio que plataforma ela tá disponível, mas eu não vou falar o nome porque não estão pagando a gente. Mas se quiser, as portas estão abertas. São apenas 2 temporadas e se você quiser ver o final da história de Cassian, você pode ir diretamente para Rogue One, um filme feito em 2016, mas que serve como um último episódio da série, pois ela se passa imediatamente após o final dela. Vale muito a pena e já te dá a conexão que você precisa caso você nunca tenha visto Star Wars para engatar na trilogia original. E aí é só um deleite. No mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi o caso, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Me siga nas redes sociais para, enfim, ficar atento a qualquer coisa que eu poste lá e a gente se vê na próxima. Até lá.